Agora eu vou compartilhar de novo. Pronto. Esse é o nosso encontro, tá? Nosso segundo encontro coletivo. Aqui está o nosso calendário, aquele que eu já mandei para vocês. A gente teve nosso encontro 1, nosso encontro 2 hoje, que é essa palestra de inovação e produtividade, tá? A gente vai falar um pouco sobre indicadores, que eu já tinha puxado esse assunto com vocês no nosso primeiro encontro. Hoje a gente vai dar uma aprimorada aí, entender mais como é que funciona, como é que a gente aplica no nosso negócio, mas é mais um momento de reflexão mesmo. Aqui está o nosso cronograma, como eu já mandei para vocês, eu não vou entrar muito em detalhes, porém, eu já aviso que amanhã estarei entrando em contato para a gente fazer o nosso agendamento do encontro 3, tá? E aí, qualquer dúvida também, qualquer coisa em relação a essa palestra de hoje, eu vou enviar o material, vou disponibilizar o link da palestra toda, mas vocês fiquem à vontade de ter alguma dúvida, de tentar falar comigo aí com relação a trazer para a realidade do negócio de vocês. Só um minutinho, pronto. Bruno, faz um favor, fala com esse rapaz que ele não está conseguindo entrar. Seu Gilson, se o senhor estiver aí, por favor, ajude o Thales a entrar na nossa palestra, que ele está falando aqui. Caminhando aqui, tá? Se possível, a gente pede para deixar as câmeras abertas, mas vocês fiquem à vontade, se não se sentir à vontade de deixar aberto aqui, a gente pede mais para a gente ficar mais próximo realmente. Como esse encontro está sendo gravado, mas vai ser disponibilizado para vocês o link todo e ele fica gravado em termos de programa para a gente colocar no nosso sistema. A gente vai começar agora com a primeira dinâmica, tá? Eu vou colocar vocês em um subgrupo aqui do Zoom, o Bruno vai me ajudar nisso. Vai chegar uma mensagenzinha aí perguntando se vocês vão querer acessar esse subgrupo, a gente vai dividir vocês. E neles vocês vão falar rapidamente o nome de vocês, o nome da empresa, né? Qual é a área de atuação de vocês e uma curiosidade. E aí pode ser qualquer coisa. Eu quero algo que vocês consigam se sentir mais próximos, consigam quebrar esse gelo inicial, mas que vocês já comecem a se conhecer, apesar que eu sei que tem gente que já se conhece aqui, mas aí essa mistura vai ser aleatória, tá? Eu não sei como é que vai ficar os grupos, e a gente vai dar 5 minutos para vocês aí, tá? Aí vai chegar uma mensagenzinha para vocês entrarem na outra sala, vocês entram, conversam entre vocês, e depois a gente volta para cá de novo, vai chegar uma outra mensagem para vocês retornarem. Conseguiu entrar? Conseguiram, tá faltando ainda a Tássia, seu Rivaldo, tem que aceitar, seu Rivaldo. E a Tássia também, e o... o seu Gilson também não entrou na sala. Seu Gilson tem que aceitar a mensagenzinha. Bruno, vê se você consegue mandar ele para lá. Me coloca aí como co-host. Mandei ele para lá. Você conseguiu? Eita, ele não voltou. Bom. Seu Gilson, o senhor está me ouvindo? Eu estava tentando mandar um e-mail para o outro rapaz que não conseguiu entrar aqui.
Acertou como é, Bruno? Oi, Mário. Você clica na sala simultânea, aparece o nome dele lá e você faz mover para. Mas ele aparentemente já foi para lá, porque tem. É só ele Ele- aceitar o... Ele precisa aceitar lá, participar na sala. Isso. Eu tô falhando para vocês. A Tássia tá dizendo que tá falhando muito. Não, pode Tô ser que ouvindo, seja a que eu tô conexão dirigindo. dela. Acho que agora foi. Boa noite, Rafaela. Boa noite. Boa noite. Naquela hora você falou, eu acabei caindo e não consegui voltar. Ah, Tá esperando mais alguém? Já começou? Não entendi qual é. Depois tu me alinha qual é a dinâmica, tá? tá. É porque é o seguinte, eu fiz a apresentação, tá? Tu escutou alguma coisa? Não chegou? Não, eu cheguei agora mesmo. Tá. Eu só tinha apresentado o Ali que está comigo, o Bruno, gestora e consultora, dei início, tá? Nosso encontro ele é gravado, e aí eu coloquei os nossos empresários amigos aqui em subgrupos para eles se conhecerem. É uma dinâmica só para eles dizerem nome, o nome da empresa, qual o produto ou serviço e um hobby. Mas aí não tem problema, a gente faz contigo aqui quando eles retornarem, porque vai chegar gente que está atrasado também. E aí a gente faz com todo mundo. É só para eles interagirem agora, tá? Já tá acabando o tempo do lá. Ah, tá ok, então. Tá bom. Tu tem mais quanto tempo, mais ou menos, esse subgrupo? Dá tempo de eu dar uma fugida aqui no banheiro? Tem 43 segundos. Ah, dá não. Então eu vou ficar aqui esperando. Valeu. Mas se quiser ir, ficar apertado, talvez seja melhor. Não, mas tá tranquilo. Só para saber se dava tempo de eu dar uma carreirinha aqui, mas vamos embora. Voltou todo mundo agora? Voltou. Rafa, muda meu nome aí, Rafa. É o Eu quê? fiquei numa sala Muda meu com uma nome. pessoa. Com uma pessoa? Foi. Oxe, foi. Pra mim, apareceu que tu tava com um monte de gente aqui. E nem era seu Sérgio, vice, que eu nem botei tu pra falar com ele. Meu AP, como é seu nome? Emerson. Ok. O meu AP, imobiliária. Ah, rapaz, achei que tu já queria fazer uma propaganda aí. Ah, é? Ó, Rapaz, eu faço, se quiser. né? No final, se der tempo, vocês não estiverem cansados, eu deixo vocês fazerem uma propagandazinha aí, um networking aí. Ó, já tá todo mundo aqui, chegou mais gente, chegou gente que não tava no grupo, ou o grupo não funcionou direito, foi isso, Tati? Não consegui falar com ninguém. Não, eu falei sim, falei com Falou? uma pessoa, porque eu entendi você dizer que era um grupo, algumas pessoas, aí era eu e mais uma pessoa.
Tinham dois grupos, mas tudo bem. Em resumo, era para vocês se conhecerem mais ou menos. A gente tem, acho que, umas duas pessoas que chegaram depois. Tem o seu Rudinei. Aí eu vou fazer essa dinâmica com ele para ele se apresentar aqui, não se sentir sozinho, porque ele não conseguia entrar no grupo. Seu Rudinei, diga aí do seu nome, que eu já disse. Diga a sua empresa, o seu tipo de serviço ou produto e um hobby, uma curiosidade sobre o senhor. Fale aí pra gente. Certo, vamos lá. Boa noite, pessoal. Um prazer. Meu nome é Rudinei, como a Fela já disse, eu sou proprietário da empresa São Índia Energias Renováveis, que ela é especializada na parte de projeto e instalação de usina solar, tanto para o meio industrial como residencial, né? Então, a gente tem atendido aqui Pernambuco e outros estados, na parte aí de residências, e na parte de indústria a gente tem algumas aí como a fábrica da Jeep, Checho, enfim, é a especialidade da gente, tá? O hobby, eu acho que é ficar com a minha família ultimamente, porque reunião é boia, então a gente quase não tem tempo para curtir a família, então meu maior hobby é ficar com a minha família, tenho uma filha pequenininha, então é o meu hobby. E qual é o outro? Não, é só esses três. Ah, tá, então tá certo. Pra se conhecer. Eu vou chamar agora a Tássia, que disse que minha internet está cortando. Eu quero saber se ela está me escutando agora. Eu quero que ela se apresente. Boa noite, estou escutando. Eu não sei se vocês estão me escutando. Eu desativei a câmera porque está muito lento aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que é a minha internet, né? Mas eu vou ativar e vou falar um pouquinho com vocês. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Tá sim, tá funcionando. Se ficar melhor sem câmera, pode deixar desligado, não tem problema. O importante é tu ouvir a gente. Travou, tela. Tá travando, é. Eu não estou conseguindo ouvir vocês. Tá travado aqui. Eu acho que é a tua internet, então. Então, eu vou seguindo. Qualquer coisa, eu vou deixar o link disponível. Qualquer dúvida, tu manda um help aqui no WhatsApp ou no chat. E eu falo e volto de novo, tá certo? Quando eu desativo a câmera, eu consigo escutar melhor. Pronto, deixa desligado, então, não tem problema não. Mas, em resumo, era isso. A gente queria saber, mais ou menos, para vocês conhecerem, saber, ver que esse meu grupo ele é bem diversificado, assim, tá bem completo, tá? Tem gente que trabalha em todos os ramos aí que a gente possa imaginar. E aí era mais para a gente fazer esse network, esse primeiro encontro, tá? Esse bate-papo. Mais para frente vai ter um outro subgrupo. Eu acho que chegou mais alguém aqui. Foi o Thales, foi? Não consigo saber quem foi que chegou aqui. Mas eu vou dar continuidade e vou compartilhar minha tela, tá? Qualquer coisa, vocês peçam um help aí e a gente volta. Me avise se vocês estiverem vendo. É que eu tô vendo tranquilo. Tá? Esse primeiro momento era para a gente se conhecer mesmo, tá? E agora eu queria fazer uma reflexão com vocês. E eu queria que vocês elegessem aí. Eu vou colocar vocês de novo no grupo. Vai ficar tudo sorteado de novo. Mas aí eu quero que vocês busquem aí quais são os principais fatores que impactaram a produtividade das pequenas empresas no último ano. Gente, a gente sabe que a gente teve pandemia, lockdown, a gente ficou aí todo mundo trancafiado em casa, mas eu quero que vocês busquem outras coisas também que impactaram. O que é que afetou vocês a faturarem mais? O que é que elevou os custos de vocês? Eu quero que vocês busquem aí e tragam para mim essa reflexão. A gente vai colocar vocês de novo no subgrupo. Se não funcionar, se ficar só uma pessoa, a gente traz, tu me sinaliza, tá, Tati? Tu me avisa, a gente fala aqui no geral mesmo, para ficar melhor e me avisa qualquer coisa. Tá, Rafa, só para lembrar que é preciso que vocês aceitem para entrar no grupo. Pode ser que não tenha aceitado. Tem um botãozinho de aceitar ou de join. Quando vocês clicam, aí já entra na sala. Mas vocês conseguem ver a gente? Porque eu fiquei chamando, assim, só fica a pessoa. Vocês conseguem ver se a gente precisa de ajuda alguma coisa? A gente chama vocês como?
consegue, tu bota, consegue ver quem tá em cada sala. E aí fica verde pra gente. Por isso que eu tô achando estranho que não tinha ninguém na tua sala. Porque pra mim parecia que tinha vários. Não, tinha sim, tinha uma pessoa. Eu acho que Tinha uma não pessoa. abriu a câmera. Mas a gente Enfim. tá contigo. Qualquer coisa, Ah, a entendi. gente vê e traz vocês pro grupo grande, tá? Bruno, help. Eu vou ingressar agora. Cadê o Olá, boa noite. Oi. Tudo bom, seu Luciano? Não, seu Sérgio. Seu Luciano, o senhor não deu boa noite para mim. Cadê o senhor? Eu tô lhe vendo aqui, viu? Gilson, vocês têm que desativar o microfone para a gente interagir. Ó, Eu falei aqui. Qual a ideia? É as dificuldades, Oi. né, Rafael? a gente quer saber quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram aí no último ano, o que é que atrapalhou a produtividade de vocês. Como eu disse, a gente já sabe que a gente teve lockdown, a gente teve, né, essa questão da pandemia, mas o que mais? O que é que estava impedindo vocês? Às vezes, de repente, o nosso processo não está tão bem estruturado e isso afetou a nossa adequação durante a pandemia. E aí a gente quer saber isso. O que é que atrapalhou vocês no ano passado? O que é que está atrapalhando hoje? Você fala mais no sentido administrativo, porque se for falar no sentido funcional, acho que a falta de mercadorias afetou muito no setor solar, né? Então, como é muito equipamento importado, então afetou diretamente a questão da nossa entrega para a população. E principalmente a questão também, como você disse, dos fluxos, né? Como a gente tinha um fluxo muito pautado na entrega pessoal, né? Então, teve que se adaptar à questão de reuniões online com o cliente, nem todo cliente tinha essa habilidade de querer reuniões por Meet ou Zoom. Então, essas foram maiores dificuldades, assim, o contato com o cliente e a própria comercialização de um produto sem poder acessar o cliente foi muito complexo para a gente. Tá, eu vou deixar vocês falando agora. Seu Luciano, tudo bom? Dê aí Tudo bom? sua Boa opinião, o que é noite. que afetou sua produtividade. Se eu sair aqui é porque eu fui para outra sala ver como é que tá, viu? Tá certo. Como eu vendo supérfluo... Alô? Oi, tô escutando. Como eu vendo supérfluo, que são artigos para presente, minha venda é uma venda por impulso. Então, quando se passa por um momento de crise, as pessoas cortam logo o supérfluo. Eu tive que lidar com o cliente mais cauteloso na hora de comprar, né, o seu orçamento reduzido. Então, isso realmente foi um desafio para mim nesse período. Conseguir manter um faturamento de produtos supérfluos no momento em que as pessoas estão com o seu orçamento mais reduzido. Diga o que o senhor vende, que eu acho que eles não sabem qual é o seu supérfluo que o senhor está vendendo aí. Bom, eu sou sócio da Doce de Lê, eu vendo artigos para presente, fan design, decoração. Eu estou há 11 anos trabalhando com isso. Enfim, artigos para presente em geral. Tá, você entrou. Seu Sérgio, diga aí o que é que atrapalhou sua produtividade esse ano passado, que o senhor abriu sua loja logo no começo da pandemia, sentiu logo o susto. Fala aí pra gente um pouquinho. É mais ou menos o que o Rudinei passou também, escassez de mercadoria, né? Atraso de fornecedores para entrega dos produtos, e aí você acaba perdendo venda realmente. O impacto maior foi e como eu vendo, o meu público é um pouco mais de idade, né? Que é vendo sapatos de conforto, então eles foram os primeiros a ficar trancados sem sair na rua, então meio que deu uma queda grande, né? Mais ou menos por aí. Tá, você pode falar. Falando, por favor. Cheguei, viu? Para ver se estava funcionando agora. Pronto, em relação ao aumento de produtividade, aumentou, o volume de vendas aumentou, os honorários da corretagem imobiliária aumentaram, porque o material de construção ficou escasso, os construtores precisavam comprar mais, então pagou mais caro, e eles repassaram isso para o preço do imóvel. Se o imóvel ficou mais caro, o meu honorário aumenta. Em relação a gargalo, a gente tem um que, inclusive, a gente sofreu um hoje.
O cliente faz a contratação, faz a análise de crédito, roda contrato, e quando chega para assinar, ele é demitido. Então, isso foi, se for associar isso à Covid, cara, isso aconteceu, acho que umas 50 e poucas vezes já. Se for puxar relatório, mais ou menos isso. De contrato perto de assinar, o cara é demitido, a gente precisa voltar para a etapa zero com ele. É Caramba. Estamos voltando aí. Fiquei curioso saber os motivos do crescimento. Não deu nem para o começo, Rafaela. Está sem áudio. Está sem microfone, Rafaela. Foi relativamente rápido, não foi? Passada. Diga aí, alguém ia falar lá na sala e a gente acabou saindo da sala, da subsala. Quem era que ia falar alguma coisa? Estava curioso com alguma coisa aí. Não, eu ia perguntar para o Emerson, que ele estava explicando, porque teve crescimento, né? E aí, na parte imobiliária, o que é que ele acha, qual foi o fator principal que gerou esse crescimento no período de pandemia? Eu sei que muita gente se livrou de imóveis, né? Já vi que tem muita gente, muito imóvel para alugar hoje. A gente vendeu muito na planta e eu acho que o fator de crescimento foi linha de crédito. A Caixa lançou, acho que 4 linhas de crédito diferentes já. Inclusive lançou uma vinculada à poupança agora, que é extraordinária. A gente tinha um cliente que tinha que dar a construtora 115 mil, ele não tinha assinado ainda, a gente cancelou a carta anterior e fez uma nova vinculada à poupança, e de 115 mil diminuiu para 59. Então, é um atrativo extraordinário. Uma parcela que era 1.600, agora está 980, R$1.000. Linha de crédito. A contratação está muito barata. Entendido, seu Fábio. Posso dar continuidade agora? Pode. Eu pensei que eu estava atrapalhando, foi. Ai, não! Não, eu não queria atrapalhar sua linha de raciocínio. Que é isso, seu Fábio? Porque foi muito... Não, porque foi muito rápido. Foi muito rápido. Porque eu disse o quê? A gente vai passar 1h30 para vocês não se cansarem de mim. É só para vocês sentirem o gostinho. Como eu falei para vocês, eu não vou criar grupo do WhatsApp, porque a maioria não quis. Se vocês sentirem essa necessidade, aí eu até queria que vocês deixassem aqui no chat para mim. Rafaela, eu acho que seria interessante um grupo do WhatsApp para a gente se conhecer, porque eu queria falar com fulano. Eu deixo, vocês se apresentam novamente, botam um resumo do que é que vocês são, assim, a empresa de vocês, o que vende, vocês trocam essa figurinha. Se vocês sentirem essa necessidade, coloca aqui no chat para mim, por favor, sinaliza, se quiserem, tá? E a gente cria. Por enquanto, eu tô só com a lista de transmissão, que eu mandei já algumas coisas para vocês. Eu queria até pedir que quem não me adicionou nos contatos, por favor, adicione, porque eu mandei mensagem que nem todo mundo recebeu, e eu descobri hoje com um empresário amigo aqui, que não tá hoje, seu Jesus, que fez assim, Rafaela, eles precisam te adicionar na lista de contato deles. Eu fiz, mas rapaz, não me adicionaram ainda. E aí eu descobri que vocês não me adicionaram. Então, me adiciona lá para vocês receberem, que eu já mandei um monte de coisa bacana para vocês, tá? Ô, Rafaela, Diga. A sugestão seria botar todos aí, colocar aqui, os que quiserem, lógico. Todos colocarem aí no chat o nome, o segmento, né, que trabalha e o telefone. Porque talvez nem todo mundo esteja confortável em ter mais um grupo de Zap, de WhatsApp, mas pode ser que algum segmento seja compatível com o segmento do outro, até para conversar, entendeu? Então, fica o contato lá, se quiserem entrar em contato depois para conversar. Indicação, né? Pode ficar à vontade. Indicação porque pode ter um profissional que atenda melhor uma área que outra pessoa tenha deficiência. Por exemplo, eu tenho um gestor de tráfego que o cara gera um lead para mim qualificado a um custo baixíssimo. Então, podia rolar uma indicação, trabalhar com redes sociais. Rapaz, tu já estás adiantando meus pontos que eu vou trabalhar aqui com vocês. Eu estou passada. Estou na frente. Pode colocar, minha gente, aqui no chat, tá? Se vocês não sinalizarem no chat, mas quiserem falar comigo no privado, olha, Rafaela, eu quero o contato daquela pessoa também, fica à vontade. Vocês estão aqui para agregar, para a gente se unir e a gente passar os 4 meses aí fortalecer a empresa de vocês. Então, coloca aqui no chat, qualquer coisa, fala no WhatsApp. Meu WhatsApp está aqui ligado já, prestando atenção no que vocês estão falando.
Eu vou voltar para a apresentação, qualquer coisa mais na frente, e a gente abre a discussão, tá certo? Beleza? Ok. Pronto. Mas bota aqui. Seu Fábio, cadê que você escreveu aqui no chat ainda, que eu tô vendo, viu? Tô escrevendo. Tá escrevendo. Muito bem. Vou compartilhar aqui minha tela. Vocês refletiram aí, não trouxeram para mim a reflexão do que foi que vocês chegaram de fator que impactou a produtividade de vocês, além da pandemia, né? A pandemia a gente sabe, mas teve mais alguma coisa que vocês? Não teve nada, mas rapaz. Eu estava falando da questão das redes sociais, né? No momento da pandemia, eu estava justamente implantando isso na minha oficina, e aí atrapalhou e não dei continuidade como deveria, e acabou impactando na minha carteira de clientes. Verdade. É o que eu mais falei para vocês. Lockdown, né? A pandemia da gente, aí eu vou trazer um dado para vocês. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá? Sim. Pronto. Sim. Então, a gente está trazendo agora, a gente está passando por vários desafios. O principal, que a gente vai bater uma tela aqui em cima, é pandemia e lockdown. A gente está dentro de um lockdown, semi-lockdown, né? Porque tem várias empresas funcionando, diferente do ano passado, que todo mundo fechou, todo mundo ficou trancado em casa. E aí, o que foi que aconteceu? A gente teve várias mudanças, além dessas, né, recentes da sociedade. A gente teve uma tecnologia que vem aumentando aí, vai impactando o nosso modelo de consumo. A gente tem o empoderamento do consumidor. Hoje, o nosso consumidor, ele não consome qualquer informação acessível, ele tem diferentes meios de compras, ele tem disponibilidade de acesso para aquele outro fornecedor, então ele pode comprar aqui na esquina da venda, mas ele pode comprar lá da China, lá de São Paulo, e chega na mesma hora. E aí, como é que a gente vai ultrapassar essas barreiras, né? Como é que a gente vai vencer esses obstáculos? E aqui a gente tem também outros desafios, a tecnologia, melhoria da produtividade, ver como é que está a produtividade da gente na nossa empresa, se a gente está avaliando, o que é que a gente está fazendo para melhorar, como a gente busca essa melhoria da produtividade depois do coronavírus. Aí vocês vão ver aqui do meu lado direito, tem um gráficozinho, tá todo mundo vendo? Sim. Tá vendo? Esse gráfico, ele vai mostrar... Esse gráfico, ele mostra aí o avanço das vendas no e-commerce. Então, se a gente vê de 2011 a 2020 o quanto aumentou, né, essas vendas em bilhões aqui, a gente tem 2011, que nem é tanto tempo atrás, hoje, 2021, são 10 anos, mas aí a gente tinha 9 anos, não é nem uma década. E aí a gente tem, em 25%, né, 8,4 bilhões de vendas, e em 2020 isso saltou para 47%, né, 38,8%. O que é que eu mais bati o martelo para vocês no nosso primeiro encontro? Vamos fortalecer o marketing, gente, que não é lembrado. Então, a gente precisa estar perto do nosso cliente, a gente precisa o que é que ele está querendo, qual é a necessidade hoje, o que é que ele precisa, o que é que ele gosta. A gente precisa fidelizar aquele cliente, a gente precisa trabalhar o marketing para chegar naquele cliente que não porque ele está em casa, mas ele está lá no Instagram, ele está lá vendo o site. Então, esse consumo aumentou consideravelmente durante a pandemia, porque estava todo mundo em casa, todo mundo com o celular na palma da mão, lojas acessíveis. Se você não entrou nessa realidade, então você sofreu absurdamente. Quem entrou ainda conseguiu se manter, mas lógico, a gente entende que foi tudo feito às pressas, de uma maneira que ninguém estava esperando, então precisou se adequar de uma forma muito abrupta. Isso quer dizer o quê? Que a gente teve aquele esforço de se manter na loja, manter tudo que a gente tinha e ainda se manter ativo no Instagram, sabendo que ele tem algumas limitações, né? A gente sabe que o Instagram não é simplesmente postar. A gente precisa interagir com o cliente, a gente precisa saber como interagir com ele, e é tudo isso que eu bato o martelo para vocês. Vamos fortalecer esse marketing durante esse tempo que a gente está no programa, independente de outros problemas, porque hoje é a forma de vocês serem vistos, serem lembrados e de estar perto do cliente de vocês. Deu para entender até aí? Estou falando rápido? Não? Não, rápido está falando porque é natural, né? Aqui, viu? Mas dá para entender. Eu vou passar um videozinho agora, tá? Sobre inovação. Aí eu vou parar aqui. Veja aí se vocês vão ver minha tela, viu? Me avise. O mundo ao seu redor está cercado de muitas incertezas. Ela é a sua principal arma. E nesse mundo de incertezas,
moram muitas oportunidades. Acho que a principal habilidade do empreendedor do atual momento é a capacidade de se adaptar. E pensar diferente, pensar coisas novas, é trabalhar com a cultura do erro, é não se punir ao errar. Isso faz parte do processo de crescimento. Principalmente quando a gente está falando de inovação, a gente está falando de tecnologia, de se permitir a criar algo novo, de se permitir a experimentar coisas novas. E eu vou trazer aqui para vocês 6 insights para que você possa destravar e criar algo novo para o seu negócio. Ponto 1. Não se sabote, não se reprima, deixe fluir as ideias. Deixe para trás aqueles modelos antigos. Pense fora da caixa. Vamos utilizar esse conceito. Pense fora da caixa. Uma forma bem legal de fazer isso é tentar resolver um problema. Pensar uma solução a partir de um problema. Por mais louca que seja a ideia, deixa ela fluir. Afinal, inovação é muito mais um fator psicológico do que intelectual. Selecione aquelas ideias que fazem mais sentido para você e tente colocar em prática. Segundo ponto, registre, anote tudo. Muitos empreendedores não têm o hábito de deixar um registro, deixar uma memória de ideias que podem parecer malucas, mas tenham certeza, uma dessas ideias pode resolver algum problema. Não só as suas, mas de parceiros, de colaboradores, de amigos, que de repente podem trazer alguma solução para problemas que você está enfrentando. Porque pensar diferente não é somente com você, não é somente o empreendedor. E é importante estar aberto para outras possibilidades, para novos olhares. Tire a venda. Então, registre tudo, é a segunda dica. Terceiro ponto, faça diferente. Desconstrua um pouco o processo. Isso diz muito como você se sente. Saia do ambiente do escritório, isso pode deixar você mais relaxado. O processo criativo vem muito disso. De você estar em outros momentos, fazendo uma longa caminhada, olhando pela janela, vendo aquela paisagem bonita. Tente algo novo, para que você possa, assim, construir algo que resolva um problema. Sabe aquele momento em que está tudo travado, que nada acontece, você não consegue encontrar uma solução? Deixe de lado e vá fazer uma caminhada. Pode acontecer que nesse momento surja um insight. Isso é muito do processo criativo. Então, este ponto é importante. Fazer diferente, desconstruir um pouco da sua rotina para que você possa, sim, entregar algo que faça sentido para o seu cliente. Quarto ponto, troque ideias. Compartilhe com outras pessoas, converse com a sua rede de fornecedores, sua rede de clientes. Afinal, tudo que você precisa é de um novo olhar para tentar resolver algo que está lhe causando uma certa ansiedade. Muitas vezes, compartilhar e conversar com outras pessoas podem trazer novos insights e encontrar algo que faça sentido para resolver esse problema. Pensar novos modelos, pensar novas possibilidades não é singular, é plural, é coletivo. E para isso é importante que você converse com outras pessoas. De repente, os próprios membros da equipe. Quinto ponto, saiba onde você quer chegar. Planejamento e foco são importantíssimos para colocar inovação em prática. Estabeleça metas, objetivos claros. A partir daí é que você pode sim começar a pensar em novas ideias. Sexto ponto, permita-se errar. O erro faz parte do processo de inovação. E o processo de inovação é isso, você precisa arriscar. E ao arriscar, você pode tropeçar no meio do caminho. Mas aí você levanta. Encare isso como aprendizado. Dentro do movimento, do ambiente de inovação, a gente fala muito que você tem que errar rápido e corrigir rápido. E aprender com isso. Não mate o seu processo criativo punindo os seus colaboradores, seus funcionários pelo erro. Estabeleça critérios, estabeleça formas de fazer isso. Porque, mesmo que você desanime, o importante é o aprendizado disso tudo. Afinal, você está adaptando o seu negócio a um ambiente de extrema incerteza. Você não sabe se essas ideias darão certo. Você não tem essa certeza. Por isso é importante trabalhar a cultura do erro na sua instituição. E eu convido você a passar por esses 6 insights para que você consiga, de fato, encarar esse novo desafio, esse novo modus operandi
da nova economia dos negócios no nosso Brasil. Pois bem, pessoal, foram 6 insights aqui para que vocês possam, de fato, pensar fora da caixa, get out the box, né? E eu trago aqui 3 itens importantes que resumem muito bem esse pensar diferente. Eu tenho que ter foco no meu cliente, eu tenho que ter foco no problema, eu tenho que ter foco na solução. Quem são as pessoas que eu estou atendendo? Qual o problema que eu quero resolver e qual é a solução que eu quero entregar? Diz muito sobre pensar diferente. Lembre-se que a incerteza é a sua melhor estratégia. Até a próxima. Ó, voltei. Como eu falei, todos os vídeos que eu vou mandar aqui, que eu passar, eu mandei uns para vocês no convite da gente. Eu vou enviar para vocês, tá? Deixa eu só parar aqui o vídeo. Eu vou enviar para vocês no link, junto com essa gravação. Então, eu queria fazer uma reflexão rápida para a gente não se alongar muito aqui, porque a gente tem um monte de coisa para ver ainda. Mas aí, bater nessa tecla da inovação com vocês, que eu já falei também no primeiro encontro, e eu disse o quê? Gente, tem muita gente que fala assim, inovação está ligada à tecnologia. Ai, mas eu sou pequeno negócio, eu não tenho mais o que inovar. Tem, gente, a gente sempre pode remodelar o nosso processo para a gente atingir um resultado melhor do que o que a gente já tinha, tá? E aí, essa inovação, ela vai depender muito do que é o teu serviço. Eu tenho casos bem interessantes aqui. Eu acho que inovar, basicamente, todo mundo tentou. Inovar no passado, né? Porque a gente precisou se remodelar todas as formas quando a gente estava enfrentando a pandemia. Mas aí eu tenho um caso bem interessante que eu vou pedir para ela falar, se ela estiver aqui ainda, que é a Tati, que ela trabalha com calçado é seu Sérgio. Ela trabalha com moda praia feminina. E aí ele inovou o quê? Ela fez uma linha, ela fazia promoção. E aí, Tati, eu vou pedir para tu falar um pouquinho do que tu falou para mim, da tua inovação no passado, de como tu se adequou, só para a gente ter uma ideia de como a inovação, ela não está ligada só à parte tecnológica, mas ela está na inovação do nosso processo, do nosso produto, em como aquele produto ele chega no cliente final. Ou até mesmo, aí tem outro exemplo também, que eu vou pedir para o seu Rudinei falar daqui a pouco, que é a melhoria do processo interno dele. Vou implantar um Trello para a gente melhorar essa gestão das tarefas, e aí eu tenho uma produtividade melhor. Isso é uma inovação também. É tecnológica, ela é um pouco digital, porque a gente está utilizando o software para isso, mas não necessariamente é uma inovação tecnológica, é uma inovação no nosso processo que funcionou, aumentou nossa produtividade e a gente está tendo resultados melhores. E aí, cadê Tati? Estou aqui, é porque tinha caído. Foi? Aí voltei, mas eu escutei o cliente. Fala um pouquinho do que tu inovou no passado. Tu fez mala, tu trabalha com moda praia. Conta aí pra gente, rapidinho. Oi, pessoal. Acho que ainda não me apresentei para todo mundo. Meu nome é Tatiana. Eu tenho uma loja de moda praia, fitness e casual, que é a loja Maui. E já venho lutando há algum tempo, desde a época antes da pandemia, aquela questão de óleo. Foram várias coisas acontecendo uma atrás da outra, e aí a gente tem que se reinventar. O tipo do meu segmento, principalmente a parte de moda praia, é uma coisa bem íntima, assim, era uma coisa quase impossível antigamente de se fazer delivery, né? Hoje em dia as pessoas aceitam, eu fico até surpresa com isso, mas aí eu comecei a fazer, por exemplo, uma linha, antes mesmo da pandemia. Já na época, quando teve aquela derramamento de óleo e tudo mais, foi uma época que eu senti essa necessidade de ir até o cliente, não ficar esperando que o cliente viesse até a porta. E aí também me modernizei cada vez mais em Instagram, cada vez mais, e tudo de online. WhatsApp Business eu não tinha, Instagram movimentava muito pouco. Enfim, comecei a me modernizar e aí o cenário mudou, a questão também de parcerias com blogueiras, e foi crescente, assim, estou um pouco nervosa. Enfim, isso foi um ponto, essa questão das malinhas, a questão do Instagram, fiz vários cursos, eu estou super aberta, então, assim, fui fazendo cursos. Teve um que eu fiz especial que me marcou, assim, que ele dizia assim, que o cliente
Porque a gente pensa assim, o cliente desapareceu. O cliente não desapareceu, ele só está em um outro lugar, ele está na internet. Então, a gente tem que ir até a internet buscar os clientes. E aí, comecei a fazer isso. Aí, lista de transmissão e tudo mais. E, no final, eu percebi que, cada vez mais, quando eu aparecia, quanto mais eu aparecia, o cliente ele se identifica muito com isso, né? É você colocar a cara mesmo. E aí, isso também foi crescente. Toda vez que eu apareço no Stories, agora mesmo eu fiz um Reels, e assim, o recurso vai ficando escasso, né? Antigamente eu tinha agência, antigamente eu tinha várias pessoas que me ajudavam. E aí a gente vai cortando, vai cortando, vai cortando. Até as blogueiras eu cortei. Eu passei a fazer provador, passei a fazer tudo. Eu faço tudo. A parte administrativa, a parte de marketing, e aí a gente tem que se reinventar. Já que eu não posso ter uma pessoa fazendo provador, então eu vou fazer. Já que eu não posso ter uma agência de marketing, eu vou aprender. E todo dia era Google, sempre pesquisando uma coisa a outra, perguntando. Hoje mesmo teve uma doceria aqui, que ele até é formado em marketing, que ele já me passou um programinha que você junta todas as redes sociais que você tem e você responde tudo na mesma hora. Eu não sabia nem que isso existia. Eu já peguei, achei super interessante. Eu posso fotografar, você paga 145 por ano. E aí você tem acesso a todas as redes sociais num canto só. Aí para sua funcionário, ou funcionário, enfim, também para manusear. Aí isso a gente tem que estar atento. Questão também de atendimento, né, que isso é primordial. Você tem que fazer o diferente. Você tem que praticamente colocar o cliente no colo. Então, melhorei cada vez mais atendimento, funcionária também exijo bastante, mas está bem difícil porque a minha área é uma área que é muito sazonal, né? Então, você tem que se reinventar. Eu acho que é isso. Mulher arrasou. Eu quero dizer que ela arrasa. Eu pedi para todo mundo falar, porque todo mundo, né, se reinventou de alguma forma, tá? Fez alguma coisa, melhorou aqui. Eu vou pedir só um outro exemplo. Eu ia pedir para a Lenora falar. Lenora, cadê você que não deu um oi para mim aqui? Eu ia pedir para ela falar, tá? Porque ela tem escritório de arquitetura, mas ela se reinventou de uma forma, está praticamente remodelando o negócio dela. E aí, se ela tiver aqui, ela dá uma palavrinha. Mas cheguei. Não tem problema. Boa noite, Rafa. Tudo jóia? Tudo. Fala aí um pouquinho, rapidinho, viu? Eu prometi para vocês que a gente ia ficar 1h30 aqui para vocês não saírem de fininho e me deixar falando só. Mas fala rapidinho que tu se reinventou. Tem escritório de arquitetura, trabalha com área comercial, mas fala aí, que senão eu vou falando tudo. Tá bom. Então, o processo foi parecido com o da Tati, né? Quando ficou na sala, ficou eu e ela, e a gente conversou sobre isso, porque o escritório tinha todo um suporte, porque como eu trabalhava praticamente para uma empresa grande e que tinha trabalho o tempo todo, a gente precisava estar online o tempo todo, a gente respondia constantemente, a empresa estava sempre em contato. Então, tinha o suporte de informática, tinha o suporte de marketing, né? Eu fazia trabalho, saía em revista, tinha o que precisava fazer, eu fazia da forma mais profissional, site, fotógrafo, enfim, tudo, né? Estagiário, secretária, arquiteto, isso tudo na parte de arquitetura. E aí, desde 2015, 2016, já começou a ficar muito mais instável esse mercado, porque desde 2006 que eu comecei a trabalhar com visual merchandising, até 2014 foi uma curva super ascendente. E depois, assim, tinha ano bom, tinha ano ruim, mas começou a ficar muito instável, muito incerto. E aí foi corte, foi cortando as coisas e tal, e até que chegou a pandemia. Aí quando chegou a pandemia, pronto, aí foi o Deus nos acuda, porque fechou shopping, as lojas de rua também fechadas, não tinha o que ser feito no sentido de reforma e inauguração de lojas. E houve essa migração para o e-commerce. Então, assim, desde antes da pandemia, a gente já estudava essa relação, mas os pontos físicos, porque o visual merchandising, assim, no seu conceito, ele está ligado ao ponto de venda. Então, assim, na internet, a gente tem merchandising, tem outras formas, né? Tem o marketing, mas não o visual merchandising da sua forma mais original, que é a exposição
do produto no ponto de venda, vendendo por si mesmo. Então, assim, mas a loja sempre foi vista como complementar à internet. Então, assim, o e-commerce ia crescendo aos poucos e havia essa troca, né? Tipo, de pegar na loja ou de ver na loja para comprar. Via na loja, recebia em casa, ou via na internet, ia buscar na loja. E com a pandemia parou, foi tudo só para a internet. Os podcasts que eu acompanho, as pessoas que eu acompanho da área, passaram muito tempo falando nisso, nessa parada, em dar um tempo para o cliente, porque os clientes sufocados, né? Muitas lojas fechadas, os menores fechando, falindo, então era até inconveniente chamar para uma proposta de reestruturação que envolvesse, né, um valor e tal no momento. Mas aí, em paralelo a isso, que é o que Rafa acho que quer que eu fale, é que... Eu já ia dizer da hora. Aí um pouco antes da pandemia, porque eu também tinha essa necessidade de não trabalhar só com isso, tanto pelo meu trabalho, assim, para diversificar a área de estudo, de atuação, o tipo de movimento, o tipo de trabalho mesmo, de não ser só de dentro do escritório. Então, eu lancei uma marca que chama Prato Aqui, que vende utensílios domésticos, mas o mote principal que a gente vende, na verdade, é a ideia de retomar o diálogo entre as pessoas a partir de alguns assuntos que a gente julga importante, da educação, para além da educação formal, para a gente não esperar. Existe, né, se fala muito no distanciamento dos pais, dos filhos, com a questão do trabalho e da escola. Então, assim, mas a gente da Prata Aqui, a gente vê como algo constante, a educação continuada, e ela está em casa, está, né, na sociedade e também na escola. A escola é uma parte mais formal, digamos assim, né? Então, assim, esses utensílios, eles levam mensagens e a gente faz a complementação dessa educação a partir do Instagram, com lives falando sobre alguns personagens, a gente traz professores de história, psicólogos, cantores, enfim, diversas profissões. Eu percebi no decorrer do processo que era bem legal essa dinâmica, essa multidisciplinaridade, e tem sido muito legal. A gente indica filmes, livros, a gente está sempre aberto para sugestões, opiniões dos leitores, e os produtos, por sua vez, também estão ligados a qualidade, conforto, beleza e funcionalidade. Então, a gente tenta juntar tudo, assim, o útil e o agradável, e a ideia é que chegue na casa das pessoas, né? E a gente faça essa troca pela internet. Os feedbacks são bem, né, legais, e é isso, a gente acredita nessa construção. Pronto, Todo mundo que está aqui porque a gente acredita na nossa empresa. Eu estou falando a gente porque eu estou me sentindo próxima, assim, de vocês, né? Eu sou vocês aqui nesse programa. Eu vou lutar com vocês para a gente melhorar esses indicadores, para a gente trabalhar tudo que a gente viu que está de problema ali. Lógico, lembrando sempre que a gente vai trabalhar um único problema, mas como eu falei para vocês, eu quero agregar o possível. Para quando for daqui a 4 meses, eu quero todo mundo dizer assim, Rafaela, meu Deus do céu, que maravilha esse programa. Eu quero uma foto feliz. Olha que meu consultor está aqui, viu? Minha consultora, meu gestor. Eu quero todo mundo feliz, sorrindo aqui na câmera, quando eu der um print, de estar comigo às 8 horas da noite na quinta-feira. Eu ia chamar mais alguém, mas para dar um outro exemplo, que seria uma pessoa que trabalha com serviços, mas eu acho que eu vou deixar mais para o final, para a gente ir caminhando com a programação, tá? E aí, no final, se a gente sentir essa necessidade, a gente vai trocando essas figurinhas, que eu acho que vai ser super importante, que, como eu também já tinha falado, apesar de vocês serem segmentos diversos, né? Um ou outro aqui é do mesmo segmento, mas às vezes vocês têm problemas parecidos, problemas que um sanou e o outro ainda está lá, ai meu Deus, estou quebrando minha cabeça para solucionar. Mas aquele outro lá já solucionou, já tem aí uma resposta rápida, prática, e aí a gente pode trocar essa figurinha. Por isso que também seria interessante o grupo, quem não quiser, mas quiser essa troca de contatos entre vocês também, é só sinalizar, a gente faz, tá? Eu vou compartilhar minha tela novamente e vocês me avisem aí se está aparecendo. Apareceu? Ok. Deixa eu só... Pronto.
Eu vou falar agora um pouquinho sobre produtividade e indicadores de desempenho. Então, se vocês lembram do nosso primeiro encontro, vão lembrar que eu perguntava, e aí, tem indicador? Quais são? Quantos são? É indicador de quê? Indicador financeiro? O que é que vai ser, né? Agora eu vou falar logo sobre produtividade, à medida que for passando, eu falo dos blocos 2 e 3, tá? Então, por que ser mais produtivo? E aí a gente tem uma fala aqui de Paul Krugman, que foi Prêmio Nobel de Economia, e ele fala o seguinte: produtividade ela não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. A capacidade de um país elevar o padrão de vida de sua população depende quase exclusivamente de sua capacidade de elevar o nível de produção por trabalhador. Mas, Rafaela, o que isso quer dizer? Significa que vocês são uma parcela importantíssima do PIB brasileiro e que, se vocês estão indo bem, vocês estão sendo produtivos, o nosso PIB também está bem. Então, façam valer o nosso programa, vamos aumentar a produtividade e vamos melhorar esses indicadores de vocês, tá? Mas, afinal, o que é produtividade, né? E aí a gente tem uma relaçãozinha aqui que produtividade é nada mais do que a relação de produção com insumos. Então, a gente pode calcular a produtividade através depende, lógico, do que é cada serviço, né? Então, a gente tem algumas opções aqui, alguns exemplos. Carros por trabalhador, quilos de mel por colmeia, litros de leite por vaca por hectare, pratos feitos por hora por trabalhador, sapatos por hora por pães por hora, procedimentos de cabeleireiro por hora. Então, assim, bora lá, vamos dar um exemplo, né? Eu gosto de trabalhar com um exemplo, vocês sabem. Então, eu tenho o seu Rudinei, que trabalha aí instalando, não ele, né, mas a equipe dele, as placas de energia fotovoltaica, placa de energia solar. E aí ele vai calcular a produtividade do colaborador dele. Ele quer saber em quanto tempo aquele colaborador consegue fazer aquela instalação. Mas eu tenho um mecânico. O mecânico também seria quantos carros ele consegue trabalhar por hora, ou quantos serviços ele consegue fazer por hora. Mas seu Fábio colocou aquele colaborador da refrigeração. Quanto tempo ele leva para fazer aquele serviço? Qual a produtividade daquele colaborador em específico? Como eu falei, depende muito do que é cada serviço. A gente pode trabalhar também, seu Sérgio, que tem aí a loja de sapato. Mas quantos pares de sapato eu consigo organizar aqui, ou eu consigo vender por hora? Qual a produtividade? Quantos pares de sapato eu estou vendendo no mês? Enfim, existem várias relações, tá? Aí vocês estão vendo aqui 2 sapatos, que um custa R$70 e o outro 700. Mas qual é a diferença? Qual é a diferença, né? Aqui a gente vai ver que a produtividade está muito relacionada com o lucro que a gente vai obter. Como assim? Eu tenho o mesmo produtor que vai fazer esse sapato e um outro produtor vai fazer o sapato um pouco mais elaborado, só que aí é basicamente o mesmo sapato. A gente está trabalhando com sapatos iguais, mas um vende a 70 e o outro vende a 700. Qual é a diferença? Ele está lucrando mais por quê? Qual é a produtividade dele nesse sapato, né? O que é que está influenciando nesse valor? Valor agregado, ele tá tendo uma produtividade maior, ele está produzindo mais sapatos em menos tempo. Existe uma série de fatores que a gente pode levar em consideração que está agregando valor nesse produto. E isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente agora. Ficou alguma dúvida aí? Eu não estou vendo mais a carinha de vocês. Deixa eu... Tranquilo. Tranquilo? Eu vou compartilhar. Parei de ver vocês. Tudo certo. Tá? Deixa eu botar aqui, então. E aí, para a gente saber, né? Então, a gente precisa saber se a empresa ela é mais ou menos produtiva, a gente precisa medir, a gente precisa ter dados, a gente precisa ter indicadores. E é a nossa segundo bloco agora, que é a importância da avaliação de desempenho dos indicadores. Então, para medir é entender, entender é conhecer, e conhecer é poder, já dizia Norton e Capone. Mas o que isso quer dizer, Rafaela? Quer dizer que não basta apenas eu ter aquela planilhinha que eu vejo faturamento e custos todo mês. Não basta. Não basta só aquele relatóriozinho que chega todo mês ali do software que eu baixo, eu olho os números e faço assim, eita, aumentou aqui, diminuiu ali. A gente tem que entender como é que aquilo funciona, a gente tem que fazer alguma relação daquilo. Por quê? Porque, às vezes, a gente faturou mais em um mês, mas, ao mesmo tempo, a gente elevou os nossos custos. Isso tá bom? Não. Por quê? Porque a gente poderia ter faturado mais diminuindo esses custos.
E aí, como é que a gente vai avaliar isso? Através dos indicadores. E é por isso que a gente lá no nosso primeiro encontro, a gente sempre bate nas teclas. E aí, indicadores, tem metas, bateu a meta, como foi para bater a meta? Está monitorando essa meta? Essa meta está de acordo com a realidade de vocês ou está superdimensionada? Tem gente que fala, mas eu não consigo bater a meta. Por que não bate a meta? E aí a importância desses indicadores, porque às vezes na expectativa a gente está investindo dinheiro ali, a gente está investindo energia, mas na realidade aquilo está sendo investido no lugar errado naquele momento, tá? A gente está focando em um lugar, quando na verdade a gente podia estar gerindo aquele dinheiro ou aquele tempo em uma outra coisa que vai ter um rendimento muito maior para a gente. E aí a gente precisa identificar os problemas, identificar as causas do problema. Não dá para a gente trabalhar como se fosse um problema pontual. A gente tem que ver que aquele problema aconteceu, a gente tem que entender o porquê dele, não é procurar o culpado, é entender o porquê dele aconteceu, para a gente sanar aquilo e aquilo nunca mais voltar a acontecer. Então, a gente tem aqui que coletar subsídios para as ações corretivas. Eu tenho um exemplo muito legal, que depois eu vou pedir para ele falar, que é uma pessoa aqui, tá? O seu Rudinei, que ele tem um acompanhamento dessas tarefas dos funcionários dele, e ele fala, e ele tem no Trello, e ele tem uma lista de o que ele aprendeu com aquele erro, e eu achei isso super legal. Eu vou pedir para ele compartilhar com vocês mais na frente, porque a ideia é sanar o problema e melhorar aquele processo para ele não voltar a acontecer, tá? Aqui a gente tem os indicadores de desempenho. Então, a gente tem, assim, formas quantificáveis de representação do desempenho da empresa, né? São utilizados para acompanhar os resultados obtidos, coletar subsídios para a tomada de decisão, comunicar desempenhos desejados e resultados obtidos à equipe. Gente, se a gente trabalha em equipe, lógico, a gente sabe que tem gente aqui que está hoje trabalhando sozinho na empresa, então ele vai ter que ter um malabarismo aí maior para acompanhar tudo, para evoluir isso tudo, mas a gente vai ver isso no programa, a gente vai adequar a realidade de cada empresa, tá? Porém, eu tenho empreendedores aqui, eu tenho empresários que trabalham com equipes. E a gente precisa, quando estabelecer metas, a gente precisa divulgar esses resultados obtidos com a equipe, a gente precisa ter o feedback da equipe, entender o que é que está acontecendo, que eles não estão batendo aquela meta, ou se eles estão batendo aquela meta, o que é que eles estão fazendo, o que é que eles podem agregar no grupo. A gente precisa unir o nosso colaborador, porque ele é a nossa empresa como um todo. A gente não pode pensar, né, que a única cabeça pensante é aqui do empresário. Lógico, a tomada de decisão é sempre de vocês, mas o nosso funcionário, quase não sai, o nosso funcionário, ele tem que estar alinhado com o objetivo da empresa, ele tem que se sentir motivado, ele tem que entender qual é a meta dele, qual é a meta da empresa e ir lá buscar isso para a gente, né? E a gente precisa estar ali entendendo qual é a realidade dele, porque ele está na ponta, então ele está vendo qual é a necessidade do dia a dia. Como eu digo sempre para vocês, a gente precisa sempre escutar cliente e colaborador. Lógico, sempre vai ter aquele que vai reclamar, que vai dizer isso, que vai dizer aquilo. A gente precisa filtrar o que é crítica construtiva, o que é que vai agregar para a empresa, o que é que eu acho que eu posso melhorar no processo. Ele está ali no dia a dia, ele está entendendo qual é a necessidade dele, qual é o gargalo naquele processo. Então, eu vou tentar ajustar aquilo se eu ver que aquilo é uma necessidade. E aí a gente conversa, a gente alinha e a gente vê que existem resultados positivos quando a gente tem esse acompanhamento de perto, esse monitoramento, né, mais de perto ali com os nossos colaboradores. E aí é preciso conhecer algumas coisas, né? Como é que está a empresa em relação aos aspectos que mais impactam seu desempenho, né? Os pontos onde, no momento, se concentram as principais dificuldades e gargalos da empresa. E aí, para a gente caminhar em direção ao melhor desempenho possível. Então, lá no primeiro encontro da gente, eu sempre falo, explico como é o programa e falo o quê? Olha, eu quero que vocês já pensem aí quais são os problemas que estão impactando, o que é que está acontecendo. E aí vocês falam, nossa, mas o lockdown me afastou do cliente. Ele está longe, ninguém está comprando. Ou, mas meu produto nem é tão essencial assim. Mas vamos fazer ele chegar no cliente, vamos fazer ele chegar de forma atrativa, né? Vamos fazer o cliente sentir a necessidade de querer comprar aquilo mesmo sem estar precisando no momento, porque a gente sabe que o nosso consumidor, ele compra por impulso, a gente sabe. Tá aqui a Ali de vocês, que vos fala que cada empresa que visita fica querendo comprar tudo, é uma loucura. Mas, assim, a gente tem que entender quais são os gargalos da nossa empresa para melhorar,
para avançar, e por isso que a gente bate sempre nessa tecla, indicadores. A gente precisa saber quais são os indicadores que vão funcionar, né, que vão ser precisos na hora da gente identificar esses problemas. O indicador, ele é muito pessoal para cada empresa, não é uma receita de bolo, que um indicador que eu vou utilizar aqui para a empresa A vai ser a mesma que eu vou utilizar para todas. Então, assim, os indicadores para as 22 empresas que eu estou acompanhando, eles vão variar. Lógico, a gente tem os básicos, aqueles financeiros, faturamento, custo, ticket média, etc. Esses geralmente são imprescindíveis, mas a gente tem outros, os de operação, de qualidade, que aí esse vai variar. Deu para entender até aí? Eu não estou vendo a carinha de vocês, não. Deu sim. Deu? Ah, tá. Perfeito. Aqui tem um momento de reflexão, mais ainda, né? Que é quais aspectos mais impactam no desempenho da sua empresa e quais são os maiores gargalos e dificuldades na atuação da empresa de vocês hoje. E aí o Bruno vai compartilhar aí no chat o link do Mente, tá? Vocês vão colocar 3 opções para a gente. Vai aparecer uma nuvenzinha e eu mostro a tela para vocês já. Deixa eu fechar aqui. Vocês têm que acessar o link que ela botou no chat e digitar, caso necessário, o código que também foi colocado no chat. Pronto. Como o Mário falou, tem um link aqui no chat, tá? O Mente. Vocês vão clicar lá, aí vai ter uma opção para vocês escreverem e dar opinião com relação a essas perguntinhas que estão aqui, que é... Deixa eu compartilhar de novo a tela com vocês. Mas vai aparecer para vocês lá. Quais são os aspectos que mais impactam no desempenho da sua empresa e quais são os maiores gargalos e dificuldades hoje? Pensem aí. Só não vale dizer pandemia. Eu ia dizer agora, né? Só não vale dizer pandemia. Essa aí vai ficar de forma anônima, tá? Vocês só vão colocar aí o que vocês acham, mas não aparece nome, não aparece nada. Só vai aparecer as respostas pra gente. Feito tá aparecendo agora aqui. Estoque, marketing. Tô esperando vocês colocarem mais coisas. Eu dei entra e saiu. Eu ia botar mais coisas e saiu. Foi? Clica de novo no link para ver se vai. Deixa eu ver. Já vou lendo aqui algumas coisas, tá? Que aparecem mais. Então, já tem aqui, maturidade do administrativo, mapeamento de processos, aquilo que eu falei, a gente tem que melhorar esse processo interno da empresa, né? Capacitação do time, falta de produto. Eu não entendi se essa falta de produto seria o estoque dele que está abaixo, dessa pessoa, né? Processo comercial, gestão financeira, marketing, como eu falei para vocês em todos os encontros, tem muita gente com esse problema de marketing, né? É uma coisa que, como a gente mostrou nos dados, no slide anterior, a gente entrou de forma muito abrupta nessa questão do e-commerce, das redes sociais, das mídias, então o marketing realmente é um gargalo aí importante. Logística, estoque também. A gente vê que essa questão da gestão financeira é processo comercial. Tem gente fazendo ainda compras, não entendi o compras também. Mas tá. Basicamente, maturidade do administrativo, né? Marketing e mapeamento dos processos. Então, a gente vê que essa melhoria do processo interno, ela precisa estar sendo melhor gerida aí. E aí, de que forma a gente faz isso, né? De que forma a gente acompanha esse processo interno? De que forma a gente vai avaliar isso? Deixa eu abrir a câmera aqui para vocês.
E aí eu queria que vocês, quem se sentir à vontade de falar, me diga aí um pouquinho do que botou ali. Qual é a dor da sua empresa, assim, que você identifica hoje, ou se não quiser falar também não tem problema. Porque ali a gente já vê que tem dores e gargalos em comum entre várias empresas, mesmo sendo segmentos totalmente diferentes, né? Essa questão do marketing, gestão do processo, então a gente precisa melhorar isso. De que forma a gente vai fazer isso? A gente trabalha no nosso processo interno, a gente faz uma melhoria, a gente faz curso, a gente faz treinamento, ou a gente simplesmente melhora a gestão de tarefas da gente, acompanhando. Às vezes tem empresa que já faz treinamento, né, que já faz uma melhoria, tem uns relatórios, trabalha com indicadores, mas não faz esse acompanhamento junto ao colaborador, não tem essa rotina de reunião, de dizer, olha, eu quero melhorar, eu quero que você melhore aqui. Eu preciso que essa área seja impulsionada, seja melhorada aqui, para a gente poder atingir a nossa meta. Ou até mesmo, quando a gente está atingindo a meta, a gente precisa saber, nossa, o que é que eles estão fazendo de diferente, que antes não fazia? O que é que eu mudei e que funcionou? De repente, eu tenho empresários aqui que estão trabalhando, tem 2 mais empresas. O que é que eu estou fazendo de diferente nessa que eu posso aplicar na outra? Porque às vezes tem essa diferença, né? Não só pela questão da maturidade das 2 empresas, às vezes tem idades diferentes essas empresas, mas às vezes tem empresa que a gente está gerindo as 2 praticamente no mesmo tempo, ao mesmo nível, só que a gente deixou um colaborador tomando mais conta daquela ali e a gente está mais focado nessa outra, e aí a gente vê que ela não está andando tão bem. Então, vamos melhorar esse processo, vamos fazer uma gestão de tarefas aí, né? Alguém se sente à vontade de falar alguma coisa nesse momento? O seu Rudinei, eu sei que o senhor está aparecendo aqui para mim, seu Fábio, vocês trabalham com equipes, prestação de serviços. Eu tinha pedido antes de produtos, aí se vocês se sentirem à vontade para compartilhar alguma coisa com a gente, eu agradeceria. Ou mais alguém também que estiver aqui à vontade, fica à vontade para falar. Eu queria falar sobre... Fala? Fica à vontade. Pode falar, Tati. Eu acho que era o seu Fábio que ia falar, o seu Rudinei. Foi Wagner que teria falado também, Wagner. Wagner? Não, pode continuar, Tati. Eu falo depois também. Tá, vou falar. Meu maior gargalo hoje, inclusive, quando eu respondi lá, eu acabei errando, porque eu achava que era para falar sobre produtividade, alguma coisa, e depois falar sobre o gargalo, mas enfim. Hoje, o meu maior gargalo se chama tempo, porque tem muita coisa que eu sei exatamente o que é, não sei exatamente, mas muita coisa eu sei o que é para fazer, mas às vezes a gente não tem como fazer. E fora isso, também tem a questão... tem a questão também de custo. Tem coisas que a gente sabe, por exemplo, essa era digital, eu tinha uma agência que era top, maravilhosa. Quando chegou agora na pandemia, eles aumentaram 3 vezes o valor. Então, assim, o que eu vejo é que hoje a gente tem que ter soluções que sejam com custo baixo, sejam soluções inteligentes e rápidas, né? Porque na época de pandemia agora, assim, a gente não pode ficar esperando 5 meses, 4 meses para ver uma solução, por mais que seja importante, que a gente sabe que tem um processo e tudo, mas é uma coisa que pode fazer um diferencial para uma empresa fechar ou não, de você ter um insight, ter alguma coisa que modifique. Então, eu resumo assim, mais a questão de tempo e custo, porque tem muita coisa que você pode fazer uma consultoria, você pode contratar um profissional top que lhe dê todas as opções, mas hoje em dia acho que é um problema geral, realmente todo mundo está enxugando, né? Está enxugando custos. Então, são esses meus maiores gargalos hoje, são esses, fora outros. Tá. Mas alguém queria falar, né? Acho que era o Wagner. Se eu Rudinei queria falar, não. Eu queria falar rapidinho sobre o meu problema, acho que um dos problemas, né? Eu acho que é a questão do marketing mesmo, entendeu? Eu acho que do marketing digital, porque como eu acompanho as outras empresas do meu ramo e outras também de outros segmentos, claro, eu percebo que o marketing é algo que como se fosse o principal, o que dá andamento ao negócio, independente do segmento, certo? E eu observo as outras, tento fazer igual, acho que estou fazendo igual, mas eu não vejo um resultado tão positivo como eu esperava que tivesse, entendeu?
Então, assim, o que será que eu estou... a minha pergunta, não, minha busca, né? Eu quero entender o que é que eu estou errando, o que é que eu preciso melhorar. Eu acho que Tato falou aí sobre aparecer. Aí eu não entendi se ela falou que ela aparece nos vídeos, no conteúdo do Instagram dela. Isso. Eu acho que foi isso que ela falou. Não tenho certeza. Não Eu é isso, Tati? vi a questão de humanizar o seu Instagram. Sim. São Sim. dois pontos. Um é humanizar. Por exemplo, todo mundo está cansado de ficar vendo foto de produto. Isso. Então, por exemplo, no meu Instagram, eu comecei a postar imagens, frases de autoajuda mesmo, frases assim. E aí, eu tenho clientes assim de Minas Gerais que falam, todo dia eu entro aqui para ver uma frase positiva e tal. E aí, você acha que só produto, postando, aquilo ali tem gente que enche o saco e não quer ver aquilo. Então, você tem que começar a ter um diferencial. E isso é humanizar e também fazer com que pessoas, não só o produto em si, sabe? Eu percebo que tem uma diferença. No meu caso, se eu postar uma foto de um biquíni e postando a foto de alguém vestindo, usando, falando, isso já foi um ponto positivo para mim. Quando eu comecei a aparecer, a falar, a cliente ela acredita em mim. Ela acredita muito mais em mim do que uma blogueira que está sendo, entre aspas, paga para estar falando aquilo ali. E que muitas vezes nem é o perfil dela. Ela está ali falando porque alguém pediu para ela fazer. Isso também é isso, nesse sentido. E aí as pessoas acreditam que realmente eu estou... É a credibilidade, sabe? E a confiança. Porque quem é que está ali por trás? Quem é que tá? Você está vindo à empresa, mas quando você começa a aparecer, realmente tem uma diferença. Certo. Eu entendi. Agora, é uma grande dificuldade. A vergonha. Exatamente. É uma grande dificuldade de aparecer. Eu sigo uma empresa aí que o proprietário ele aparece de uma forma até cômica. Ele brinca muito, ele aparece. E me chamou a atenção, porque todos os dias eu estou olhando, eu estou vendo. Então, eu percebi que aquilo realmente funciona. Ele, o proprietário, ele está ali aparecendo. Aí, no começo, eu até falei, o cara está aparecendo, eu acho que ele não quer colocar, não quer tipo, ter um custo de, sei lá, de um modelo, de alguém. Mas depois eu percebi que aquilo funciona. Agora, no meu caso, né, eu tenho uma certa timidez de aparecer, né? Às vezes, até de alguém chegar lá, de quem é o proprietário, né? Às vezes eu me apresento como gerente, como alguma coisa desse tipo, tá entendendo? Eu até prefiro, às vezes. Mas, assim, eu acho que o que eu quero buscar realmente talvez essa liberdade de aparecer, ou, se eu não conseguir aparecer, de que forma eu posso trabalhar esse marketing digital para que eu venha ter um resultado. Eu acho que isso é que está faltando. Um dos pontos, Wagner, né? Como você falou, o gargalo. Oi, Wagner, qual é o teu segmento? Barbearia. Barbearia. Porque assim, eu não sei se a Tata vai concordar aí, outras pessoas, mas assim, depende muito também do perfil do teu público, né? Tem muito disso também, né? Você direcionar o teu marketing para o perfil do teu público. E às vezes com um segmento pode dar certo, com o outro talvez não. Mas sabe o que dá muito certo? Como é teu nome mesmo? Sabe o que é que dá certo? Postar foto de cliente. Às vezes você não posta. Eu faço. Isso assim, aproxima muito. Porque e mostrar o resultado antes e o depois. Se você não consegue aparecer e falar que é interessante, pelo menos uma foto sua, sabe? Usando, porque eu entendo assim, até como consumidora, você olhar para a pessoa e ver que ela acredita naquilo que está vendendo, sabe? Enfim, então quando ela vê que a própria pessoa, o próprio dono, ele consome aquilo que ele vende, o produto, seja o que for, ele passa uma credibilidade muito maior, entendeu? Isso, as pessoas se identificam. Então, assim, seria interessante, vez ou outra, você mesmo, por exemplo, você consome o seu produto? Sim, sim. Então, vez ou outra, quando você estiver lá, postar uma foto do momento. É barbearia, né? Eu aproveito a barba, né? Que eu sou careca. Mas, tá. Assim... Não, mas aí quando estiver fazendo a barba, alguma coisa, fazer um filmezinho, uma foto. Às vezes você pode começar pelos stories, porque o stories ele é mais informal. Minha gente, isso é impressionante. Deixa eu pegar o gancho aqui para a gente ir continuando. A questão do marketing, a gente sempre precisa fortalecer, como eu falei, já bati na tecla várias vezes com vocês. Essa questão que a Tati falou aí,
é realmente importante trazer uma persona para o nosso Instagram, tá? Hoje em dia está muito fácil a gente abrir uma loja online, oferecer um produto ou um serviço online, mas a gente passa confiança à medida que as pessoas utilizam, que as pessoas indicam, que a gente dá a nossa cara ali, né? Que a gente aparece. Isso é realmente uma prática. Tem uma assessoria especializada para a gente melhorar. Se você está fazendo marketing e sente que ele não está dando resultado, então tem alguma coisa errada aí, a gente precisa avaliar. A gente vai direcionar isso para vocês. Como eu falei no nosso encontro, a gente já identifica alguns desses gargalos de vocês, que vocês me trouxeram, que apareceram ali no mente para mim. A gente já aparece eles no radar, a gente vai encaminhar e direcionar vocês para aquilo que a gente vê que vocês estão necessitando hoje, ou até aquilo que vocês estão indo bem, mas querem melhorar ainda mais. Eu vou continuar aqui, daqui a pouco a gente abre mais para vocês falarem que vocês arrasaram aí no compartilhamento de ideias. Rafaela, arrasam, menino. Você me dá 30 segundos para fazer uma fala rápida? Fica à vontade, Mário. Thales, eu entendo exatamente você sobre a história, não queria parecer que eu sou muito parecido com você. Mas existem alternativas, como a própria Tati estava mostrando aí, de você posicionar a sua empresa, posicionar melhor a sua comunicação. E aí o Sebrae tem algumas consultorias subsidiadas que ajudam você a montar isso daí. Algumas de curta duração, outras de maior duração, que podem ser feitas, são subsidiadas, então, nessa época de pandemia, já é uma grande vantagem. E a gente pode ajudar isso daí e alguns especialistas, que nós temos especialistas no nosso quadro de consultores, vão encontrar a melhor solução onde você se sinta confortável e a sua imagem você pode até não falar, mas a sua imagem pode estar ali presente, participando, só uma foto, que fotogenicamente falando, você se sai bem, viu? Com essa barba bem cheia aí, certo? Fica bem legal, dá para fazer um bom comercial. Fica aí a dica, é isso aí. Tá, obrigado. Eu mandei alguns conteúdos para vocês na lista de transmissão, vou falar de novo aqui, olha, quem não me adicionou no contato telefônico, eu já compartilhei tanta coisa, eu estou escutando alguém rindo aí, que é porque não tinha me adicionado, né? Eu tô rindo porque eu não sabia. Fiquei sabendo hoje disso. Não sei, que foi Jesus você que me falou. Mas adicionei na mesma hora. Eu jurava que eu já tinha adicionado. E tu dizendo, não, porque eu compartilhei isso, compartilhei aquilo. Eu disse, não apareceu nada para mim. Fui. E aí mas está adicionadíssima. Arrasou. E aí, eu compartilhei já alguns cursos, algumas consultorias express do próprio Sebrae, tá? Algumas coisas são grátis, consultorias pocket que eles falam, mas aí qualquer dúvida, qualquer questionamento mais específico, vocês podem falar comigo, como eu disse. Tem o Mário aqui, que é o nosso gestor, a Gilane Consultora também pode dar um help. Eu vou dar continuidade aqui, tá? Vocês estão vendo minha conta, né? Sim. Tá. Então, quais são os indicadores que a gente precisa acompanhar, né? A gente precisa acompanhar aqueles indicadores que apontem para os aspectos que mais impactam a empresa, ou que no momento representam gargalos. Como eu falei para vocês, não é uma receita de bolo, vocês não vão todos utilizarem o mesmo indicador, né, tirando aqueles financeiros que são importantíssimos, mas aí a gente vai ter essa questão do operacional, de qualidade, de eficiência e etc., que vão ser realmente direcionados a cada modelo de negócio. Então, aqui Peter Drucker traz que o que pode ser medido pode ser melhorado, e aí a gente avalia que se a gente tem um indicador que não está indo bem e a gente consegue correlacionar ele com outros indicadores, a gente consegue entender o porquê daquele indicador não tá se saindo bem e a gente consegue melhorar de uma forma mais eficaz. Então, a gente tem aqui gestão do desempenho empresarial, definição dos indicadores de desempenho e metas, monitoramento dos resultados, né, através da coleta dos dados, atualização dos sistemas e controles, análise dos resultados, comunicação dos resultados às equipes e desenvolvimento de ações necessárias. Então, assim, como eu falei anteriormente, não adianta a gente ter só aquele softwarezinho que gera dados e relatórios e dizer, ai, meu Deus do céu, eu não tenho tempo. A gente tem que achar algum tempo, a gente precisa
dedicar algum tempo para avaliar esses indicadores, porque senão você pode estar investindo dinheiro na sua empresa e ele não está sendo bem gerido, ele pode estar indo para um lugar ali e ficar só juntando um estoque para você, por exemplo. Ou a gente pode estar direcionando para uma área, tá? Por exemplo, eu estou investindo no marketing, está trazendo resultado, mas eu não estou dando conta, a equipe não está dando conta dos serviços que a gente está tendo. E aí, o que é que eu preciso fazer? Quais são os indicadores dessa equipe? Qual é a evolução dela que a gente não está acompanhando, né? Por que ela não está conseguindo bater aquela meta? Por que ela não está conseguindo atingir os resultados que a gente espera? E aí, mais uma vez, eu falo que resultados precisam ser mostrados e monitorados junto à equipe. A gente precisa fortalecer o nosso colaborador na empresa, porque senão ele vai estar ali só chegando, batendo ponto e indo embora, e se bater a meta, bom, se não bater, bom também. A gente não quer isso, a gente quer uma equipe integrada, a gente quer uma equipe focada no resultado. A gente, independente da empresa trabalhar com meta individual ou meta geral, né? A gente tem nossas próprias metas, né? Como empresário, a gente está aqui, a gente está investindo no nosso sonho, no que a gente acredita. Então, a gente tem nossa meta e a gente quer realizar da melhor maneira possível. Aí aqui tem a análise dos resultados dos indicadores. Então, necessitam de uma interpretação no contexto em que estão inseridos, e aí a gente tem situação, valor atual está dentro ou acima do esperado, né? Que ótimo quando o indicador está indo bem. E aí a gente identifica os fatores que facilitaram ou dificultaram, redefinir a meta ou confeccionar um novo indicador. E aí, quando eu pergunto para vocês lá no nosso questionário, e aí a meta que você estipulou, atingiu com um esforço normal, atingiu com um esforço extraordinário, como é que você atingiu aquela meta? Não adianta ter uma meta que a gente atinge todo mês. Essa meta aí a gente tem que repensar, porque se a gente acha, ou se a gente tem certeza que nossa equipe consegue ultrapassar aquela meta, talvez esta meta esteja mal dimensionada, que é o que eu falei para vocês. Assim como não adianta ter uma meta que a equipe nunca bate. O que é que a gente está fazendo errado? É a equipe que não está se empenhando o suficiente ou a meta está mal dimensionada? Eu não tenho colaborador suficiente, eu não tenho insumos, matéria-prima suficiente para atingir aquela meta. E aí a gente precisa avaliar isso. Situação, o valor atual está abaixo do esperado, então a gente analisa, identifica problemas e causas. No final das contas, a gente precisa avaliar, identificar onde a gente está indo bem, né? Se a gente dá para melhorar ou se a gente está no momento de focar em outro indicador. E aí essa avaliação ela tem que ser constante. Ai, mas Rafaela, eu estou sozinha aqui na empresa, está uma loucura. Tudo bem, a gente faz uma gestão aí de tarefas, um checklist, a gente avalia um dia aí na semana ou no mês, que a gente possa sentar, parar e se dedicar à análise desses indicadores. Afinal de contas, ele pode ser um problema que está ali esquecido e que uma hora vira uma bola de neve e cai na cabeça de vocês. E olha a bronca aí. Então, a gente tem aqui, ó, identificação de problemas e causas. Aí a gente tem problema, resultado diferente do esperado. Quando se tem um problema na empresa e vocês falam assim, não, mas eu solucionei o problema, não precisei alterar nada, não. Não alterou por quê? Identificou aquela causa do problema, né? O que é que levou a acontecer aquilo, aquele resultado diferente do esperado? A gente precisa saber o que foi que aconteceu. E é por isso que a gente precisa estar nessa constante atualização, nessa constante identificação, né, da causa do problema quando ele ocorre. Aqui a gente tem um método que se chama dos 5 porquês, onde a gente avalia a fundo a causa daquele problema, tá? E ele não é para a gente identificar o culpado, né? A gente chegar, mas por que fulano não fez o serviço direito? Por que foi fulano que fez? Não, não é isso. Por que ele não conseguiu fazer? Ele não conseguiu por algum motivo, e a gente vai tentar descobrir isso. Se a gente consegue descobrir aqui, através dos 5 porquês, a gente consegue chegar à causa real daquele problema e saná-lo da melhor forma possível. Se, de repente, esse problema está relacionado a um processo interno, né? A gente descobre aqui e a gente corrige. Então, aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ler, mas tem um problema, um exemplo problema aqui, e é o seguinte, aqui tem problema, insatisfação do cliente. O cliente não gostou daquele serviço ou daquele produto. E aí, o primeiro porquê produto não chegou no prazo combinado com o cliente. Seria a primeira causa. Aí, mas por que não chegou? Porque o tempo de produção excedeu o tempo estimado. Mas por que isso aconteceu? Porque a ordem do serviço não chegou no prazo. Mas por que não chegou no prazo? Porque a equipe está sobrecarregada. Mas por que a equipe está sobrecarregada? Porque não houve um planejamento detalhado das ações a serem feitas. Então, a gente chegou aqui na causa raiz do problema.
Então, quando vocês falam assim, não conseguiu porque eu estou super atarefada. Estou super atarefada? Estou. Mas eu preciso fazer uma gestão de tarefas e identificar o que é a minha prioridade hoje. Então, assim, eu consigo gerir melhor meu tempo. O seu tempo não vai virar de 24 para 48 horas no dia. Você vai ter que se organizar de alguma forma, ou pelo menos da melhor forma possível para que você consiga acompanhar esses problemas e saná-los na sua empresa. Alguma dúvida até aqui? Falei muito rápido. Tranquilo. Tranquilo, vou continuar então. Aqui, os indicadores que a gente quer acompanhar, tá? No nosso programa, a gente vai avaliar o indicador de produtividade que vai ser na seguinte conta. Então, quando eu falo para vocês, olha, eu vou precisar de uns dados da sua empresa para a gente analisar o índice de produtividade da empresa, o que eu estou pedindo para vocês é faturamento bruto, custos variáveis e pessoas ocupadas. Então, faturamento bruto menos custos variáveis sobre pessoas ocupadas vai me dar a produtividade. O que é que vai ser faturamento bruto, Rafaela? Valor total da venda dos produtos ou serviços durante o mês. Ou seja, é aquelas vendas do mês mesmo, tá? É a competência de caixa, não é o regime... é a competência de vocês, não é o regime de caixa. Então, eu vendi, mas só vou receber no mês que vem, tudo bem. Mas vai entrar no faturamento desse mês. Não se consideram receitas extraordinárias com vendas de ativos ou com aplicações financeiras, tá? Essa unidade de medida vai ser em reais. E aí, ficou alguma dúvida com relação ao faturamento bruto? Não? Não. A gente segue para o próximo variável, que é custos variáveis, né? Custos ou despesas que variam de acordo com o nível de atividade da empresa. Seus valores dependem diretamente do volume de vendas efetivado num determinado período, como matéria-prima, comissões de vendas ou regime de competência, e não inclui custos fixos como salários, aluguéis e outros. Aí aqui tem um exemplozinho, tá? Ele vai ser... Esses custos variáveis, eles variam também de acordo com o teu modelo de negócio, com o teu serviço ou produto. Por quê? Um salão de beleza utiliza água e luz como custo variável, porque se ele produziu mais, se ele prestou mais serviços, aquele custo vai variar mês a mês. Porém, no escritório, no comércio, esse custo ele é fixo, ele não tem uma variância muito grande. Deu para entender? Tranquilo. Pronto. Essa planilhinha eu vou mandar para vocês, tá? É o levantamento dos custos. Então, aqui vocês, não sei se vão conseguir ver, mas aí tem um exemplo mais fiel do que seriam os custos variáveis e custos fixos. Lembrando sempre que vai variar realmente de acordo com cada empresa. Eu vou mandar para vocês, mas à medida que a gente for lá no nosso encontro, a gente vai avaliar esses itens. E aí tem alguns exemplos de custos fixos, por exemplo, né? Tem aqui aluguel, condomínio, IPTU, salários, contabilidade, internet e por aí vai. Aqui o nosso... Oi? É para mandar... Você quer o valor total do faturamento bruto e o custo variável ou você quer a planilha? Não, eu quero só o valor total. Assim, essa planilha eu vou mandar para vocês. A gente vai ver se vocês tiverem alguma dificuldade. Ai, Rafaela, não estou conseguindo saber o que é meu custo variável, meu custo fixo. A gente vai olhar, vai tirar essa dúvida e pega esse valor geral, tá? Não vai ser uma avaliação, realmente uma auditoria. Vai ser só um valor geral para a gente ver esse índice de produtividade de vocês. Rafaela. Oi? Eu queria só fazer uma intervenção rápida. Passa. Dependendo do grau de controle da empresa, existe de empresa para empresa, tamanho, forma que controla as coisas, um hábito de, às vezes, controlar os números pelo regime de caixa. O mais recomendado, o mais interessante, o mais fidedigno, digamos assim, é o regime de competência. A gente pode depois entrar numa outra oportunidade explicando qual a diferença entre regime de caixa e regime de competência, que é bem simples. Regime de caixa você considera a despesa quando paga. Regime de competência você considera a despesa quando é a competência daquela despesa naquele mês ou não. Um exemplo simples do custo. Por exemplo, o custo quando você faz uma aquisição parcelada. Certo? Algumas pessoas, erroneamente, adotam você botar a despesa
na data que pagou, aquele custo, considerar aquele custo na data que pagou. Mas, na realidade, aquele custo deve ser considerado na data em que ele foi utilizado, na data que ele saiu do seu custo. Se você compra parcelado, é outra história, é um benefício de fluxo de caixa. Mas aí, estou só chamando a atenção, isso daí porque está escrito aí nos slides, que a Rafaela vai... Não se preocupe com isso, porque se houver dúvida, ela aciona a equipe do SEBRAE e isso daí pode ser sanado sem problema algum. Isso. E ficou com dúvida? Olha, aproveita que Mário está aqui, que ele é dessa parte de financeiro. Se tiver algum... Eu quero saber mais sobre isso aí que ele falou. Depois. Marca com... Muito me interessa. A Rafaela, viu? Vou anotar você marca aqui, com a Rafaela eu quero. E a gente pode Isso aí é que dá a cabeça do teu negócio, Eu quero ir com o lucro presumido. É que dá a cabeça do teu negócio, tá? Tem que dar a cadência, é isso aí. Viu? A gente marca, viu, Rafaela? Marca com ela aí, vê a disponibilidade dela e a gente marca um horário para conversar. Vai todo mundo, ninguém vai querer falar mais comigo, vai querer falar só com... Eu também quero. Chateada, viu? Essa parte de custos disso, né? A gente conversa. Tem vaga para todo mundo. E eu sou feio e careca, rapaz. Ninguém vai querer saber de mim. Nem se preocupa, como eu falei para vocês, né? Eu não sou uma consultora SEBRAE, eu sou um agente local de inovação. Eu vou trabalhar com vocês no programa, porém, eu sigo aqui sendo acompanhada por Mário, que é o gestor, e Gilane, a consultora, e eles ficam totalmente disponíveis para vocês conversarem, tirarem dúvidas, e a gente faz esse encaminhamento. Nem se preocupem. Qualquer coisa, amanhã eu já vou estar aí no pé de vocês, marcando o nosso terceiro encontro, aí você já faz assim, Rafael, eu quero falar com o Mário, Rafael, eu quero falar com o Gilane, e a gente agenda tudo, tá certo? Seguindo aqui, né, a gente tem agora as pessoas ocupadas. Então, o número de pessoas que trabalham na empresa por pelo menos 1 hora por semana, remuneradas ou não, independentemente de terem ou não vínculo empregatício formalizado. Isso inclui sócios e proprietários, familiares que estejam ocupados na empresa, de férias, pessoas com licença de até 15 dias e profissionais de lei salão parceiro. Esse é mais específico porque é a lei que rege os salões, então a maioria dos salões, barbearias e etc., utilizam essa lei, tá? Não inclui estagiários, menores aprendizes, pessoal terceirizado de manutenção e reparação na empresa, prestadores de serviço com características de não subordinação e pessoas em licença remunerada por mais de 15 dias, ou licença maternidade e etc. Seguindo, aqui a gente tem indicadores-chave. Aí a gente tem aqui indicador de qualidade, estratégico, desempenho de produto, produtividade, desempenho do processo e indicador de capacidade. Eita, eu fico falando rápido, fico gaguejando assim. Indicadores-chave de desempenho, né? Ele é um termo americano, e aí é o Key Performance Indicator. Ele foi lançado em meados dos anos 90, tá? É uma métrica que mede o quão bem aquela organização ou indivíduo realiza uma atividade operacional, tática, estratégica, né? Que seja crucial para o sucesso atual e futuro da organização. Então, quando eu pergunto para vocês se vocês utilizam algum indicador, eu dou sempre algum exemplo lá, né, no nosso radar, e aí a gente fala muito dos indicadores financeiros, aqueles, né, faturamento, custos, etc. Mas existem outros indicadores que a gente pode trabalhar, como, por exemplo, o indicador de qualidade. Rafaela, eu utilizo um questionário e avalio quantas pessoas disseram que o meu salão, o meu produto, o meu serviço foram bons, como eles foram avaliados. A gente entra nesse indicador, e isso é importantíssimo. Todo mundo que trabalha com serviço é o que eu bato sempre na tecla. A gente precisa saber se o nosso cliente está satisfeito com o nosso serviço, porque quem trabalha com serviço sabe, indicação é um dos melhores marketings que existe. Então, é um indicador importantíssimo para a gente trabalhar, tá? E aí tem outros, né? Indicador estratégico, desempenho, como eu falei anteriormente, que aí vão ser definidos e avaliados de acordo com cada serviço, com cada negócio. Dito isto, eu estou encerrando a minha palestra, porém, vou voltar para ver os rostinhos de vocês, saber se vocês estão com uma cara de dúvida, de que, Rafaela, meu Deus do céu, falou muito, eu não entendi nada. Se vocês querem falar mais alguma coisa, entender mais aí, compartilhar algum conhecimento, algum processo que vocês quiserem,
Eu tinha falado que eu pedi para o seu Rudinei falar, né? Porque eu tinha pedido 2 exemplos aí de pessoas que inovaram na questão de produtos, que foi a Tati e a Lenora, e aí eu ia pedir para o seu Rudinei falar, mas fiquem à vontade, quem quiser falar mais alguma coisa, quem quiser trocar aí essa figurinha, fique à vontade, o momento é esse. Só uma dúvida. O cálculo ali que você citou é de produtividade, é? Isso, indicador de produtividade. Ok. Falando um pouco do meu exemplo aí da inovação, né, que a Rafaela citou, acho que como todo mundo a gente teve que se reinventar, né? E no meu caso eu tenho um fator ainda complicador, que um sistema solar ele não é tido como um sistema barato, né? Então tem que ter um fluxo de convencimento, de produto muito bom para que o cliente realmente veja valor e entenda como adquirir, né? E aí uma forma que a gente encontrou foi justamente nesse período de pandemia e até independente da pandemia, desde o início da empresa, foi utilizar tecnologias ágeis que a gente conseguisse gerenciar os processos da empresa independente do fluxo tradicional, que tem que ser lá no escritório. Isso também foi bom porque possibilitou que quando viesse a pandemia, quando veio, né, a pandemia, a gente já era uma empresa meio que digital nesse sentido, né? Então, simplesmente cada um pegou seu computador, foi para casa e tudo já estava sendo gerenciado pelo Trello, que é uma ferramenta muito boa. Então, a gente criou lá todo o processo dentro do Trello. Então, desde a parte da entrada do cliente até a parte da elaboração comercial, depois a equipe de projetos e depois para a parte da instalação da usina solar. E isso aí deu muito certo, porque deu celeridade. E uma coisa que a gente fez foi botar dentro do Trello um cartão, né, que são listas dentro do Trello, para quem conhece, e aí a gente criou uma lista de lições aprendidas. Então, o que acontece? Toda vez que a gente faz uma instalação que a gente aprende algo novo, seja positivo, porque também muita gente fica assim, lições aprendidas só é coisa ruim. Não. Lições aprendidas também tem muita coisa boa, né? Que você diz assim, pô, eu acertei aqui. Então, eu vou marcar, vou notificar, porque quem for fazer a próxima instalação, ele vai lá, lê a lista lá de lições aprendidas e ele consegue não errar ou até otimizar o processo da própria instalação, né? Isso tem feito com que a gente minimize retrabalhos, né? E que o cliente, no final das contas, fique mais satisfeito, né? Que é o diferencial da gente. Acho que todos vocês, né? Cada um da gente busca um diferencial para se sobressair, né? De dizer assim, não para ser melhor do que ninguém, porque eu acho que uma política que a gente tem interna é que eu não faço competição com nenhuma outra empresa de energia solar. Eu faço a competição comigo mesmo. Eu quero sempre estar melhor no meu processo, porque se eu estiver melhor no meu processo, evidentemente, eu vou ser uma empresa que alguém vai querer contratar, né? Então, dentro dessa filosofia, a gente tem visto que a gente tem crescido bastante, porque a gente agrega valor, né? E eu tenho conseguido também diminuir alguns custos internos que antes a gente acabava tendo muito alto, de retrabalho, de treinamento, né? Então, assim, acho que o feedback que eu compartilharia é a importância da gente conseguir monitorar e definir um fluxo dentro do nosso trabalho, né? Porque eu acho que esses fluxos, eles, quando existem, eles são retroalimentados e você vai melhorando, e isso é que vai gerar um nível de excelência das nossas empresas, né? E ferramentas ágeis, eu acho super interessante para qualquer empresa, sabe? Se vocês puderem depois dar uma estudada sobre Trello ou qualquer outra ferramenta, vocês vão ver que, além de reduzir custo, dinamiza o processo. Hoje eu consigo dizer que eu estou com a minha empresa na minha palma da mão. Eu consigo abrir aqui o Trello e ver o que cada setor está fazendo, como está fazendo, em que estágio está cada demanda. Então, isso para quem toma a decisão é muito bom, né? Eu acho que eu poderia compartilhar isso com vocês. Eu já estás antecipando a minha notificação de amanhã, rapaz. Eu vou justamente falar sobre o Trello amanhã, que é uma ferramenta que eu utilizo e sempre falo. Acho que eu falei até para o Wagner, não foi para o seu Gilson. Falei para mais alguém, seu Rivaldo, eu falei também. Ele disse que eu disse que ajudava qualquer coisa, mas eu vou compartilhar amanhã. Mais alguém quer falar alguma coisa, divulgar, aproveita, que a hora é essa que eu vou encerrar, viu? Eu quero saber quem é que vai querer ficar no grupo. Eu quero ficar no grupo. Eu coloquei no chat os interessados no grupo. Tá Lenora, Rudinei, Emerson, Wagner. Esses que se dispuseram a participar do grupo. Eu também estou dentro, se quiserem. Acho que é interessante sempre essa questão do network para divulgar cada um.
Deixa eu fazer uma proposta aí, Rafaela. Você podia criar o grupo com esses que já toparam e pega o link do grupo e manda para os demais, e aí quem topar vai acessando e entra no grupo. Pode ser. Pronto. Deixa eu só anotar aqui. Gente, em termos de palestra, tá? De encontro 2, é isso. Eu vou mandar para vocês o link. Como eu falo para vocês sempre, nossos encontros, apesar de serem virtuais, eles geram uma presença que vocês vão dar o ok. Então, amanhã, hoje não, que eu vou deixar vocês descansarem, mas amanhã de manhã eu já tô lá, batendo aqui no WhatsApp de vocês. Tati não, que eu tenho que ligar, que ela não olha meu WhatsApp. Mas eu tô batendo para vocês aceitarem meu terminho, tá? De visita. E para a gente agendar o nosso encontro 3, que é individual, que a gente vai trazer esses problemas que vocês falaram hoje, só que a gente vai trabalhar de forma individual. Fora isso, anotei aqui quem quer falar com o Mário, que foi o Emerson, a Tati e o seu Fábio. Foi seu Fábio, o seu que pediu? Não. Não. Vou lhe tirar então aqui, viu? O Mário, ele não quer falar com você. Eu quero, Rafaela. Wagner, pronto. Mas não se preocupa, qualquer coisa, fala comigo no WhatsApp, eu direciono, vou agendar vocês com ele. Qualquer dúvida, qualquer coisa, fiquem à vontade para falar comigo. Por favor, de novo, quem não me adicionou. Não bote Nos a contatos, me segunda. adicione agora. Diga. Não coloca a terceira reunião muito longe, não. Que aí para não esfriar. Para a gente pegar esse ritmo aí, que tá todo mundo conversando e se entendendo. Vou criar agora. Eu queria falar uma coisa bem simples e rápida. Fala aí. Queria, antes de mais nada, dar os parabéns à Rafaela pelo trabalho que ela fez, muito bom. Queria dar os parabéns a todos os participantes pelas excelentes contribuições que vocês trouxeram. Dizer que nós estamos à disposição, o SEBRAE está à disposição para ajudar você em diversas áreas, marketing, comunicação. Eu achei aquela nuvem de palavras assim, muito boa. Começou com marketing, depois que falou para gestão empresarial, achei assim, muito legal. Temos panos para a manga para ajudar todos vocês. E queria falar uma última coisa, que é o seguinte. A Rafaela e os outros Alex ficam aperreando vocês, uma linguagem bem pernambucana, aperreando vocês, para colocarem, para entrarem no e-mail de vocês e marcarem a presença, assinar os termos de adesões, marcar a presença das reuniões em que são feitas. Isto é um protocolo que a gente é obrigado a exigir, já que o programa é um programa gratuito. A única coisa que a gente pede a vocês é para acompanhar o processo e fazer o registro dessas reuniões, dessas participações. E hoje eu achei fantástica a participação de vocês aqui, porque é o que a gente tem como prestar conta do que a gente está investindo, porque, na realidade, isso é um investimento que o SEBRAE faz nas empresas, retornando para a sociedade, retornando para micro e pequenas empresas, tudo o que é possível ser feito por elas. Então, a gente precisa exatamente desse, digamos assim, de acordo, marcando presença, que a gente já não tem lista de frequência, tudo é online, pelo menos a forma de registrar isso daí. Eu agradeceria imensamente a contribuição de vocês, fazendo isso. Se alguém tiver dificuldade, fala com a Rafaela, que a gente sempre encontra uma solução. Gilane, você quer falar alguma coisa? Eu quero pedir uma coisa logo. Eu quero todo mundo rindo, que eu vou dar um print aqui, que meus empresários, além de participarem, eles são felizes de estarem comigo 9h. Todo mundo rindo agora, ó, o clique. Deu o print. Pode seguir, Gilane. Não, tranquilo. Também fiquei feliz de participar aí com esse grupo ativo e participativo. Acho que a gente tem muito a aprender aí com essa troca. Não me colocar à disposição também, junto com a Rafaela, para a gente estar aprofundando as temáticas aí que vocês trouxeram. A gente vai ter a oportunidade agora no Encontro 3 de abordar essas questões, né, de construir com vocês um plano de trabalho, focado exatamente nesses pontos que são os maiores gargalos de vocês, retomar uma olhada aí sobre o radar. Então, vai ser uma oportunidade também agora da gente entendendo essas questões, trazer para vocês um conjunto de soluções aí junto com o excelente cardápio que o SEBRAE tem para nos ajudar nesse desafio. Mas também me colocando à disposição de vocês e feliz de poder compartilhar esse momento. Parabéns, Rafaela, por mais essa etapa. Obrigada.
Gente, é isso. Eu queria agradecer muito. Vocês são incríveis. Adoro conhecer vocês. Adoro trocar figurinha com vocês. Vou criar o grupo agora, tá? Não vou apertar vocês hoje mais, só amanhã. Mas amanhã eu tô batendo na porta. É isso. Boa noite. Descansem aí. Relaxem. Semana que vem tem mais. Vocês vão ter que trabalhar comigo no individual. Tá? Tchau, Obrigada. Tchau, boa noite. Tá. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite. Tchau, boa noite a todos.